Você já parou para pensar que aquele tempero essencial que realça o sabor de quase tudo o que comemos pode ser um dos maiores vilões silenciosos da nossa saúde? Sim, estamos falando do sal, um ingrediente tão fundamental na nossa culinária que muitas vezes o adicionamos sem nem mesmo refletir sobre suas consequências. Desde a pipoca crocante do cinema até aquele prato elaborado em um restaurante, o sal está onipresente, quase invisível em sua constante presença. Mas o que poucos realmente compreendem é a complexidade do impacto que o consumo excessivo de sal exerce sobre o nosso organismo, muito além de um simples gosto salgado. Este vídeo não é para demonizar o sal em si, afinal, ele possui funções vitais para o corpo humano. Nosso objetivo aqui é desvendar a verdade por trás da relação entre o sal que consumimos diariamente e uma série de problemas de saúde que podem minar sua qualidade de vida, muitas vezes de forma imperceptível, até que seja tarde demais. Prepare-se para uma jornada reveladora que pode mudar a forma como você enxerga o saleiro em sua mesa. É crucial entender que o sódio, um dos componentes principais do sal de cozinha, cloreto de sódio, é um eletrólito essencial para a vida. Ele desempenha papéis vitais na manutenção do equilíbrio hídrico do corpo, na transmissão de impulsos nervosos e na contração muscular. Sem ele, nosso corpo simplesmente não funcionaria. O problema surge quando extrapolamos a quantidade recomendada. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, sugere um consumo diário máximo de 5 gramas de sal, o que equivale a aproximadamente uma colher de chá. No entanto, a realidade do brasileiro médio está muito acima disso, muitas vezes superando o dobro dessa recomendação. É essa quantidade extra, que se acumula dia após dia, que transforma um nutriente vital em um perigoso gatilho para diversas doenças. Quando ingerimos sal em excesso, o corpo entra em um estado de desequilíbrio, tentando compensar o aumento de sódio com uma série de reações fisiológicas que, a longo prazo, se tornam prejudiciais. É nesse limiar entre o essencial e o excessivo que mora o perigo, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. A consequência mais conhecida e talvez a mais devastadora do consumo elevado de sal é a hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta. E o mecanismo por trás disso é relativamente simples, mas profundamente impactante. Quando há muito sódio na corrente sanguínea, o corpo retém mais água para tentar diluí-lo. Esse aumento no volume de líquidos circulantes exerce uma pressão maior nas paredes das artérias, tornando-as mais rígidas e estreitas. Imagine uma mangueira de jardim. Se você aumenta a quantidade de água que passa por ela sem aumentar seu diâmetro, a pressão interna sobe. Da mesma forma, seus vasos sanguíneos são submetidos a um estresse constante. A pressão alta é frequentemente chamada de assassino silencioso, porque raramente apresenta sintomas óbvios em suas fases iniciais, permitindo que o estrago aconteça sem que a pessoa perceba. Milhões de pessoas vivem com hipertensão sem sequer saber, e o sal excessivo na dieta é um dos principais fatores modificáveis por trás dessa epidemia global que afeta corações, cérebros e rins. E o que acontece quando essa pressão alta se mantém por anos a fio? As consequências são severas e podem ser fatais. A hipertensão crônica danifica as paredes internas das artérias, tornando-as mais suscetíveis ao acúmulo de placas de gordura, um processo conhecido como aterosclerose. Essas placas endurecem e estreitam os vasos, dificultando ainda mais o fluxo sanguíneo. Se uma dessas placas se rompe, pode formar um coágulo que bloqueia completamente a artéria, levando a um ataque cardíaco, se o bloqueio ocorrer nas artérias coronárias, ou a um acidente vascular cerebral se acontecer no cérebro. Um AVC pode causar sequelas permanentes, como paralisia, dificuldade na fala e perda de funções cognitivas, transformando completamente a vida do indivíduo e de seus familiares. Além disso, a constante sobrecarga de trabalho do coração, que precisa bombear sangue com mais força contra a resistência das artérias, leva ao seu enfraquecimento e aumento, culminando em insuficiência cardíaca. É um efeito dominó de problemas, todos iniciados ou agravados pelo simples excesso de sal. Mas o coração e o cérebro não são os únicos órgãos a sofrerem com a dieta rica em sal. Nossos rins, que são verdadeiros filtros do corpo, trabalham incansavelmente para remover o excesso de resíduos e líquidos do sangue. Quando consumimos muito sal,
A quantidade de sódio que eles precisam processar aumenta exponencialmente. Esse esforço contínuo e a pressão elevada sobre os vasos sanguíneos dos rins acabam danificando suas pequenas estruturas de filtração, chamadas néfrons. Com o tempo, essa sobrecarga pode levar à doença renal crônica, onde os rins perdem progressivamente sua capacidade de funcionar adequadamente. Em estágios avançados, isso pode significar a necessidade de diálise, um tratamento que simula a função dos rins, ou até mesmo um transplante renal. A relação é clara: quanto mais sal, maior o estresse sobre os rins, e maior o risco de comprometer um dos sistemas mais vitais para a nossa purificação interna. Preservar a saúde renal é preservar a própria vida, e o controle do sal é um passo fundamental nessa direção. Ainda falando sobre os efeitos menos óbvios do sal, você sabia que ele também pode ser um vilão para a saúde dos seus ossos? Pois é, o consumo excessivo de sódio está diretamente ligado a uma maior excreção de cálcio pela urina. O mecanismo é o seguinte: os rins, ao tentar eliminar o excesso de sódio do corpo, acabam arrastando consigo outros minerais importantes, entre eles o cálcio. Para compensar essa perda, o organismo busca cálcio de sua principal reserva, os ossos. Com o passar do tempo, essa retirada constante de cálcio torna os ossos mais frágeis e porosos, aumentando o risco de desenvolvimento de osteoporose e, consequentemente, de fraturas. Especialmente em mulheres na pós-menopausa, que já têm um risco elevado de perda óssea, o controle do sal torna-se ainda mais crítico. Uma dieta pobre em cálcio e rica em sódio é uma receita para a fragilidade óssea, comprometendo sua mobilidade e qualidade de vida a longo prazo. É um lembrete de que a saúde dos nossos ossos é um reflexo do que colocamos no prato. E se eu te dissesse que o sal também pode aumentar o risco de câncer? Especificamente, estamos falando do câncer de estômago, uma das formas mais agressivas da doença. Pesquisas científicas têm demonstrado uma associação preocupante entre a ingestão elevada de alimentos salgados e o desenvolvimento de tumores no estômago. Acredita-se que o sal, em altas concentrações, possa irritar a mucosa gástrica, tornando-a mais vulnerável a lesões e inflamações crônicas. Além disso, o sal pode favorecer a proliferação da bactéria Helicobacter pylori, que é um conhecido fator de risco para o câncer de estômago e úlceras. Alimentos em conserva, enlatados e defumados, que geralmente são ricos em sódio, são apontados como colaboradores para esse risco aumentado. É um lembrete sombrio de que o impacto do sal vai muito além das doenças cardiovasculares, tocando em áreas da saúde que talvez nunca associaríamos diretamente ao tempero branco. Essa conexão com o câncer de estômago reforça a necessidade de reavaliarmos a quantidade de sal que consumimos diariamente, buscando proteger nosso sistema digestivo de danos irreversíveis. Além das doenças crônicas e graves que mencionamos, o excesso de sal pode causar uma série de sintomas imediatos e menos visíveis, mas que afetam diretamente nosso bem-estar e estética. Quem nunca se sentiu inchado ou com a sensação de ter retido líquidos após uma refeição mais salgada? Isso acontece porque o sódio atrai água para fora das células, resultando em inchaço, especialmente nas mãos, pés e tornozelos. Esse acúmulo de líquido, conhecido como edema, pode causar desconforto, sensação de peso e até mesmo um aumento temporário de peso na balança. Embora não seja tão grave quanto a hipertensão ou a doença renal, o inchaço constante é um sinal claro de que seu corpo está lutando para lidar com o excesso de sal. Ele também pode agravar condições como a síndrome pré-menstrual em mulheres, intensificando a sensação de desconforto. Pequenas escolhas alimentares diárias, como evitar alimentos ultraprocessados ricos em sódio, podem fazer uma enorme diferença na forma como você se sente no dia a dia, eliminando essa sensação de peso e fadiga causada pela retenção hídrica. O grande desafio em controlar o consumo de sal é que ele está escondido em lugares que nem imaginamos. Não é apenas o saleiro na mesa ou o sal que adicionamos ao cozinhar. Uma parcela gigantesca do sódio que ingerimos vem de alimentos processados e industrializados, como pães, biscoitos, embutidos, presunto, salame, queijos, sopas instantâneas, molhos prontos, fast food e até mesmo em alguns doces e bebidas. Muitas vezes, o sabor salgado nem é tão evidente, mas o sódio está lá,
agindo como conservante, realçador de sabor ou texturizante. Por isso, se tornou crucial desenvolver o hábito de ler os rótulos dos alimentos. Fique atento à quantidade de sódio por porção e compare diferentes marcas. Um produto que parece inofensivo pode conter uma dose surpreendente de sal. Conscientizar-se sobre as fontes ocultas de sódio é o primeiro passo para tomar decisões alimentares mais inteligentes e proteger sua saúde, pois a maior parte do sal que consumimos diariamente não vem daquele que adicionamos na panela, mas sim da indústria alimentícia. Diante de todos esses riscos, a boa notícia é que você tem o poder de mudar essa realidade. Pequenas alterações nos seus hábitos alimentares podem gerar um impacto gigantesco na sua saúde a longo prazo. Comece cozinhando mais em casa, o que lhe dá controle total sobre os ingredientes. Troque o sal por temperos naturais. Ervas frescas como manjericão, orégano, alecrim, cebolinha, salsinha e especiarias como pimenta do reino, páprica e cúrcuma podem realçar o sabor dos seus pratos de forma muito mais saudável e saborosa. Reduza drasticamente o consumo de alimentos processados, enlatados e fast food. Sempre que possível, opte por alimentos frescos e integrais. Ao comer fora, peça para que a comida seja preparada com menos sal. Consulte um nutricionista para um plano alimentar personalizado. Lembre-se, o sal é essencial, mas o excesso é um inimigo. A sua saúde é o seu bem mais precioso, e cada escolha alimentar é uma oportunidade de investir nela. Comece hoje mesmo a reduzir o sal e colha os benefícios de uma vida mais longa e plena. Sua decisão pode ser a diferença entre uma vida com saúde e uma vida cheia de problemas. A escolha é sua.